que é um dos poderes mais elevados do homem. Para a tradição indiana, eles chamam vontade de Atma, aquilo que o ser humano tem de mais elevado. Nós, hoje em dia, não podemos nem muito usar essa palavra, que ela está muito esvaziada, virou sinônimo de desejo. Então, em geral, quando eu falo de vontade, eu falo de força de vontade, porque fica mais claro. Força de vontade, determinação, é aquilo que o ser humano tem de mais poderoso. A força de vontade humana é capaz de irrigar desertos, drenar pântanos, desviar o curso de cometas, ou pelo menos a princípio se considera que isso já é possível, não é isso? Ou seja, é capaz de criar, de manter, de transformar, de recuperar ou de renovar muitas coisas à nossa volta, com uma tendência cada vez maior à expansão. E, portanto, se ela é capaz de atuar tão incisivamente sobre as coisas, ela deve ter uma potência muito grande também para atuar sobre o Criador das coisas humanas, no caso, o ser humano. Considerando que a nossa principal e primordial criação somos nós mesmos. Não sei se já pararam para pensar sobre isso. A natureza não precisa que criemos máquinas voadoras, ela tem um monte de corpos voadores. Ela não precisa de objetos rápidos, ela já criou a velocidade da luz. Ela precisa de nós para criarmos a nós mesmos. E isso é a nossa criação fundamental. E se a vontade pode tanto sobre as criações externas, evidentemente, poderá também sobre a criação de nós mesmos, que é o nosso trabalho fundamental. Então, se a vontade é tão poderosa, eu costumo dar um exemplo, inclusive, que é o funil. Um exemplo muito simples, até simplório, me perdoem, mas é uma boa imagem. E, às vezes, uma imagem recupera uma informação para nós, como se diz popularmente, mais do que 1000 palavras. Eu costumo pedir que se visualize um funil. Você entra num problema de 1000 formas. Para sair é uma só, vontade. Muitas vezes cultivamos, quando estamos no meio de uma dificuldade, quer de caráter sistêmico, quer de caráter pessoal, o hábito da análise voltada para o passado. Ela não é má, mas ela não é suficiente. Se você se detém aí, você pode transferir responsabilidades para outros, vitimizar-se e acomodar-se. É como se houvesse uma marca suja na parede. Alguém passou, esbarrou algum objeto e sujou. Eu descubro quem foi e me acomodo. Cada vez que alguém diz, nossa, como essa parede está feia, suja, eu digo, mas foi fulano. Ou seja, eu não pego o pano, eu não pego o material de limpeza e limpo a parede, eu simplesmente atribuo a um culpado e me acomodo. Isso é muito comum acontecer. O fato é que, seja o que for que tenha provocado um problema, o que soluciona não é a análise voltada para o passado somente, mas a síntese projetada para o futuro. Eu estou aqui e quero chegar ali. E vou chegar, sabe por quê? Porque eu quero. Se eu quero, eu posso, eu vou. Como se atribui a Júlio César, que teria dito, nas suas guerras gálicas, vim, vi e venci. Isso é um bom exemplo de uma expressão de vontade. Ou seja, não interessa como eu cheguei aqui, mas vou chegar lá, e vai ser agora. E parece que quando nos comprometemos positivamente com o futuro, as informações do passado que necessitamos afloram, vêm à tona. E os nossos poderes latentes também vêm à tona. Devem lembrar dos contos de fada, onde o príncipe se compromete em salvar a princesa do dragão. E no meio do caminho, caminhando para esse objetivo nobre, justo e bom, ele acha uma espada mágica, ele acha uma capa da invisibilidade, ele acha um pássaro que lhe informa uma palavra mágica, ou seja, os seus poderes latentes vão aflorando no meio do caminho, quando ele se compromete positivamente com a vida. E assim é com o ser humano. A vontade não utilizada, aí é você estagnado dentro daquele funil, querendo encontrar responsáveis no passado, e às vezes até acomodado com a situação. É algo incrível, mas é fato e relatado por muitas tradições. Num determinado momento, a vitimização nos dá um prazer maior do que uma possível cura. E começamos a extrair esse prazer dela e não queremos sair daí. E quando sentimos que algo se avizinha, que pode nos tirar daí, nos afastamos disso até. Isso se transforma num vício. E é algo curioso. Nesse caso, Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma passagem de um poema que ele diz: esse hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. Lembram disso?
Esse hábito de sofrer que tanto me diverte, não divertia apenas ao Drummond. A humanidade tem também esse hábito. Então vem a vitimização, quando não utilizamos a vontade, vem a vitimização. Começamos a achar que o mundo inteiro trama contra nós, o mundo inteiro nos persegue. Olha, isso é uma porta para patologias, uma porta bem aberta e bem pavimentada. Culpas. Quem é culpado, às vezes eu mesmo começo a me achar culpado de tudo, aí começa um processo de perda de autoestima, de complexos e todo um conjunto de elementos também preocupantes. Epíteto, aquele filósofo escravo de que falei, ele dizia: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Eu acredito, Epíteto, que o progresso psicológico também poderia ser complementada essa frase. A extinção da culpa. Não há culpados, há responsáveis. Eu me responsabilizo e caminho para corrigir o que foi feito. Que mais? Bloqueios como timidez, insegurança, etc. Nascem a partir do momento que eu me sinto impotente para projetar uma saída para o futuro e caminhar determinadamente para lá. Ou seja, cada uma dessas coisas, se estivéssemos em conjunto aqui comigo um psiquiatra, ele poderia abrir para vocês, não me sinto autorizada a isso, mas ele poderia abrir para vocês patologias relacionadas a essas portas que se abrem quando a porta da vontade se fecha. A sensação de impotência, de incapacidade, por exemplo, é mãe de muitas patologias também. E todos os complexos que daí advêm. Que mais? Continuando ainda em relação à vontade, um dos elementos, um dos corolários, uma das consequências que vem daí. Medo do que rejeitamos e ansiedade pelo que desejamos. Uma vez que eu não consigo caminhar, eu estou detido, eu não consigo projetar a minha vontade para o futuro e ir na direção daquilo que eu quero, ou ir na direção de combater aquilo que eu temo, como eu não tenho essa iniciativa, eu fico preso pelo medo daquilo que eu temo e pela ansiedade daquilo que eu desejo. E na expectativa de que algo afaste isso de mim, eu traga isso para mim. Eu mesmo me sinto impotente para fazer alguma coisa a esse respeito. Então, esse medo, que numa proporção justa é natural, e esse anseio, que numa proporção, digamos assim, mais básica, também é aceitável, podem entrar para um caminho patológico. E aí vai haver uma pane na psique, que muitas vezes pode gerar o derivado dessa palavra pane, que é o pânico, e muitas outras consequências que seriam melhor tratadas por um especialista, não é isso? Então, quem age supera ou conquista, não deseja nem teme. Uma pessoa de vontade bem projetada, com a vontade bem canalizada, ela provavelmente vai evitar que o medo e o desejo entrem nessa esfera psicológica, tem uma boa chance de fazê-lo. E ainda que não consiga evitar, ela tem uma boa chance de corrigir o rumo que esse seu deslize causou. Uma vez que consegue canalizar a vontade, ela tem essa capacidade de se levantar, se reerguer de um momento de desatenção e retomar a sua trajetória. É lógico, longe de mim, pelo amor de Deus, eu convivo muito estreitamente com pessoas que padecem de problemas de depressão intensa, de problemas de ansiedade aguda, de síndrome do pânico e tudo mais. Longe de mim querer dizer que uma pessoa que está no meio de um problema desse pode canalizar a vontade e sair. Não é isso que eu estou querendo dizer. Aí, muitas vezes, é necessário, eu diria que na grande maioria das vezes, um apoio de alguma das áreas já citadas. Aí, realmente, necessita-se de um terapeuta, necessita-se de um medicamento, porque a vontade fica muito debilitada até pelas reações orgânicas que esse mal gera. Longe de mim dizer tamanha insensatez. Eu sei que é necessário. O que eu digo não é isso, entendam bem. Eu digo que uma pessoa que durante a sua vida trabalha para canalizar e projetar a sua vontade, ela não vai ser inexorável. Ela pode falhar em alguns momentos. Mas como ele conhece o segredo, a receita de recriá-la, pode recriá-la com maior facilidade do que aquele que nunca trabalhou para esculpir a própria vontade. Que fique bem compreendido isso. Ou seja, a prática de estarmos sempre caminhando na direção das coisas que queremos ou que desejamos superar.
pode nos ajudar, num momento de crise, num momento de debilidade que todos nós padecemos, recuperar essa receita que já praticamos algum dia. Isso sim. O que não dominamos torna-se autônomo em nós. Isso é uma coisa muito importante entendermos. Imaginem que esse meu braço, ele tem um poder tremendo. Nós sabemos da importância na evolução humana, por exemplo, do polegar de oposição, preensão de precisão. Quem já estudou isso em antropologia sabe da importância disso na evolução, inclusive, dos hominídeos. Agora, imagine que eu nunca tentei controlar esse meu braço. Por alguma razão, nunca tentei mexer com ele. Um belo dia que eu necessite mexer, eu não tenho controle. Então, coloco toda a minha energia física nele e ele vai sair uma coisa desconjuntada, né? Vou ter que trabalhar um bom tempo até ter um controle minucioso dele, capaz de fazer minúcias com esse meu braço. Uma vontade que você nunca controlou, que você nunca trabalhou com ela. Quando você tentar manuseá-la, ela pode sair fazendo movimentos agressivos, violentos. Ela pode sair parecendo uma coisa que você tem que abafar, porque é um mal, enquanto você não aprender a direcioná-la. E realmente é assim. Já vi pessoas que começaram um processo de desenvolver alguma determinação, alguma imposição de vontade sobre a vida, e as primeiras tentativas foram um desastre. E quiseram, em muitos casos até o fizeram, retroceder para um estado de debilidade, onde elas eram mais brandas e não tão agressivas. Sabe por quê? Movimento autônomo e descoordenado, daquilo que a gente nunca trabalhou para controlar. E se não trabalhamos o quanto antes, vamos ter que passar por esse estágio, porque não podemos viver sem a vontade humana. Ela é fundamental. Com certeza, aprender a controlá-la pode gerar algum dano, mas nunca utilizá-la causa danos muito maiores.